Então, olha só, gente, mais uma vez, boa noite, tá bom? A professora Elisângela me solicitou, né, que fosse feita uma troca hoje, e aí eu acabei trocando com ela, né? Amanhã ela estará nesse horário, e hoje nós temos um dia um pouco maior, né? Lembre-se que amanhã a gente ia ter aquela sexta-feira mais comprida, e como a nossa aula ficou para hoje, a gente vai permanecer com esse horário, né, um pouco mais estendido. Queria comunicar com vocês o seguinte: eu estava fazendo uma avaliação e eu acredito que na aula de hoje e talvez a próxima, mais ou menos, a gente já esteja concluindo a parte de vigilância epidemiológica, tá? Que é a parte introdutória das vigilâncias em saúde, tá? Que a gente fala sobre os determinantes e tudo mais. Então, provavelmente, o conteúdo da primeira avaliação de vocês vai ser apenas sobre vigilância epidemiológica, tá? Provavelmente. Então, fiquem um pouco despreocupados. Eu acho que durante as nossas aulas, nós estamos tendo uma oportunidade de sempre falar um pouco mais. Tem gente que tem dúvidas e tudo mais, tá? Outra coisa importante, gente, sempre tem gente que entra agora, sai depois, às vezes entra um pouco depois do horário do início. Então, se algumas pessoas tiverem dúvidas durante o processo todo da aula, porque perderam alguma parte introdutória, eu sempre oriento vocês a procurar o vídeo gravado, né, na plataforma posteriormente, ou se tiverem alguma dúvida, não é incômodo nenhum para mim, vocês podem me mandar um WhatsApp ou coisas do tipo, tá bom? A gente vai dividir a nossa aula de hoje em dois momentos, tá? Um primeiro momento que é para finalizar aquela parte de determinantes em saúde, e a outra parte vai falar especificamente do que a gente chama de vigilância epidemiológica, tá bom? Então, gente, eu vou espelhar aqui o slide, tá? Só um minuto. E aí, olhem só, a gente chegou a comentar, né, nas aulas passadas, desde o nosso primeiro dia de aula, sobre aqueles famosos determinantes em saúde, né? E às vezes fica um pouco difícil a gente parar e refletir sobre o que realmente é um determinante. E a gente comentou e até conceituou que os determinantes em saúde, eles são aqueles elementos, né, fatores externos, ou seja, quais forem, que têm a capacidade de levar o indivíduo ao adoecimento, né? Ou seja, ele tem uma influência direta dentro do processo saúde-doença, tá? Bom, nós vamos situar aqui alguns desses determinantes e como é que eles se comportam na sociedade. Nós temos vários determinantes em saúde, e esses que nós vamos comentar, eles são os principais, tá bom? O primeiro que a gente precisa entender são o que nós chamamos de determinantes demográficos. Quando a gente pensa em determinante demográfico, não tem como a gente não refletir sobre quantidade populacional. Há um pouco tempo atrás, no último censo que a gente teve no Brasil, registrou-se que o Brasil tinha, né, aproximadamente 200 milhões, né, de habitantes, e nos últimos dados oferecidos agora essa semana, o Brasil está batendo praticamente 220 milhões de habitantes, né? Isso nos mostra o quê? Uma alta concentração, né, um crescimento populacional. E aí a gente para e pensa o seguinte: crescimento populacional tem a ver com o número de habitantes. Ou seja, está nascendo muita gente. Porém, existe uma coisa importante para a gente pontuar aí, que além do fato de muitas pessoas estarem nascendo, nós também temos uma característica que é a faixa etária das pessoas, né? A expectativa de vida ela tem aumentado no Brasil. Inclusive, a expectativa de vida hoje das mulheres já são acima dos 80 anos de idade, né? A mulher ainda tem uma expectativa de vida maior do que o homem. E isso é interessante por quê? Porque ao mesmo tempo que a nossa sociedade ela
cresce em números, ela cresce na faixa etária. Então, o maior quantitativo populacional que nós temos no Brasil e vamos ter entre 2020 e 2030, 2040, vai ser da população idosa. E quando a gente fala sobre essa maior consistência da população idosa, nós estamos falando de um país, que é o Brasil, assim como os seus estados, incluindo o Pará, que são estados que não estão preparados para lidar com o envelhecimento populacional. Mas, professor, aqui no estado do Pará, tem a Casa do Idoso, a gente anda pela calçada, tem uma rampa para ajudar. Gente, isso é um mínimo do mínimo que possa existir. E a verdadeira realidade é que você não tem hoje políticas públicas de atenção eficientes quando a gente fala da saúde do idoso, por exemplo. Tá bom. E aí, nós estamos então falando de duas coisas separadamente: crescimento no número de pessoas e envelhecimento populacional. Já que a gente começou a falar dos idosos, vamos falar um pouco desse envelhecimento. O envelhecimento natural, ele traz consigo várias características, né, biológicas. Professor, e se eu me cuidar, e se eu fizer atividade física, e se eu comer uma boa comida, independente desses fatores, a fase de envelhecimento vai trazer sim limitações ao corpo. Então, os idosos têm maior tendência de sofrer de doenças crônico-degenerativas, como câncer, Alzheimer, Parkinson. E aí a gente, às vezes, olha com um olhar preocupado e pensa o seguinte: gente, quantos idosos hoje no Brasil não vivem sozinhos? Quantos idosos hoje não vivem, por exemplo, em casas de repouso e que não têm atenção em saúde ou em todos os outros critérios de maneira adequada? Então, isso nos mostra que a variação demográfica, seja ela em quantidade ou em característica etária, ela influencia sim no processo aí de doença. Porque, olhem só, vocês imaginam o seguinte: hoje aqui no Brasil, desculpa, vou voltar um pouco mais atrás. Quando surgiu o Covid, alguém foi na televisão, algum pesquisador, e falou que o mundo, né, a cada 200 anos, vai ver um tipo de epidemia como essa, né? E a gente teve agora em 2020, né, esse caos todo que foi o Covid-19, e a verdade é que o Brasil, o mundo, o estado do Pará, ninguém estava preparado para isso. Agora, vocês imaginam o Brasil tendo um crescimento populacional muito maior com o passar dos anos, e vocês imaginam ele se mantendo estagnado dentro desse conceito de saúde. A próxima epidemia que vier, né, que a gente espera que nunca venha, vai ter efeitos muito mais catastróficos do que a gente teve agora. Por quê? Porque o que a gente já disse em políticas públicas, né, o Serviço Federal em Saúde, o Serviço Estadual, está preocupado na construção de hospitais e não quer trabalhar na prevenção. Quando o Covid chegou aqui, foi hospital de campanha, foram preparar as unidades de saúde de uma forma muito atrasada, né? Levou muito tempo para as unidades se prepararem para agirem preventivamente. E quando elas se prepararam, aquele caos inteiro, ele já estava instalado, tá? Então, por isso, efeitos demográficos conseguem-se ter uma representatividade muito grande para a gente. Alguns exemplos que a gente tem nos determinantes demográficos são, por exemplo, a população total, que eu já falei para vocês, que é o crescimento normal, a razão entre os sexos, né? Sexo masculino e feminino. Por que que isso é importante? Porque se você olhar para qualquer lugar, um bairro, uma cidade, um estado, um país, e perceber que você tem, por exemplo, 80, 90% da população do sexo feminino,
você precisa entender que você vai precisar direcionar mais recurso financeiro para aquela área específica, né? Ou seja, essa razão dos sexos, ela direciona os nossos olhares para ações mais específicas, de saúde da mulher, saúde do homem, etc. Outra coisa que a gente acabou de comentar é a proporção de idosos e o grau de urbanização, né? Proporção de idosos, a gente já falou a importância disso. E o que é que a gente quer falar sobre o grau de urbanização, né? Vamos imaginar que Belém do Pará é dividido em 4 bairros apenas, tá? Aí nós vamos imaginar o seguinte, que existe o bairro do Marizal, né? O bairro de Nazaré, o bairro da Pedreira e o bairro do Guamá. Então, a cidade de Belém inteira está dividida entre 4 bairros, né? Se fosse um quadrado, daria certinho, né? 4 mini quadrados ali dentro. E aí você, por exemplo, é um gestor em saúde, um secretário de saúde, e você tem a responsabilidade de criar 4 unidades de saúde para você atender o seu público, né? O governador chegou e falou, olha, meu amigo, está aqui o dinheiro, você pode criar 4 unidades de saúde aqui na cidade de Belém. Quando a gente vê esse discurso, na nossa cabeça, muitas vezes, a distribuição dessas unidades, ela já está feita, né? Por exemplo, vamos colocar uma no Marizal, Nazaré, Pedreira e no Guamá, né? Agora vamos imaginar que, por exemplo, de todos esses bairros, 90% da população está concentrado, por exemplo, no bairro da Pedreira e no bairro do Guamá, né? E aí o bairro do Marizal tem mais 7%, ou seja, 3% apenas da população mora em Nazaré. E aí a gente pensa, será que realmente vai ser pertinente a gente colocar uma unidade em cada bairro? Talvez não. Talvez seja melhor você colocar 2 unidades ou 3 naqueles bairros mais populosos e colocar uma unidade entre o bairro do Marizal e de Nazaré, né? Professor, mas isso é justo? Falei, gente, a gente não está aqui para fazer uma divisão igualitária de tudo. Ah, eu tenho R$ 1.000, eu vou dar 250 para cada um. Não. Nós estamos na saúde para avaliar o que é necessidade e qual é a necessidade. E especialmente como ela se apresenta. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em gerir serviços de saúde, que a gente vai ser secretário de saúde, um gerente de epidemiologia, se cria muito esse hábito. Não, eu vou ser igualitário, vou dar igual para todo mundo. O igual para todo mundo, às vezes, pode ser muito para algum lugar e pode ser extremamente pouco para outro. E é por isso que a gente não vê muitas vezes a evolução nesses ambientes, né, que sofrem historicamente com recursos passados de maneira bem pequena, tá bom? Vou só passar nosso slide aqui. Se alguém tiver algum questionamento, é só falar, tá? Outro determinante que nós temos na área da saúde são os fatores socioeconômicos, né? Quando a gente pensa em fator socioeconômico, e a gente divide essa palavra, né? Por exemplo, problema social e problema econômico. Nós estamos falando de um dos maiores determinantes em saúde que nós temos, né? Estamos falando de um elemento extremamente assim, influenciador no processo de saúde e doença. E olha que coisa interessante, quando a gente pensa no fator social, né, que nós estamos falando, por exemplo, da questão da moradia, né, do próprio circuito, né, de populações que moram perto, nós estamos falando basicamente das relações sociais. Professor, um exemplo aí de como isso acontece. Tá, vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito triste, né, que vem acontecendo constantemente,
que é, por exemplo, os exemplos de abuso sexual, né, infantil. Porque, como assim é um efeito social? Você vive em um contexto social de exposição. Por exemplo, a mãe que muitas vezes com o pai que passaram por um ciclo vicioso da pobreza, às vezes tem 10 filhos, né? E ela não consegue ofertar muitas vezes ajuda, atenção aos 10 filhos. E tem um filho que vai morar com a avó, tem um filho que infelizmente a mãe não tem como estar olhando todo momento. E aí encontra-se na sociedade esses eventos, né, que o abuso sexual, o próprio abuso, né, físico, que eu digo de violência, né, verbal, física, entre outros, né? Transformar a característica social e econômica de um local, seja Belém ou qualquer outra cidade do estado do Pará ou do Brasil, não vai ser nunca uma coisa fácil, né? Então, provavelmente a gente não vai ver mudanças sociais em Belém em 10 anos, não vai ver em 20 anos. Talvez a gente veja algo concreto em 30, 50 anos, talvez, né? E quando eu digo algo concreto, é uma modificação. Não estou dizendo que a gente vai sair de um estado negativo e morar nas nuvens, né, em critério socioeconômico. Não, isso não vai acontecer, mesmo porque um reflexo de todo o país capitalista sempre é a discrepância entre as classes, né? Então nós sempre vamos ver grupos sociais menos favorecidos do que os outros. Professor, já que nós somos e vamos ser enfermeiros, que vão lidar diretamente com o estudo epidemiológico desses determinantes sociais, e o senhor falou para a gente que um país capitalista como o Brasil, sempre vão haver discrepâncias entre classe mais rica e mais pobre. Então, se sempre vai existir, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? É uma pergunta curiosa e não é tão fácil de responder. Porque quando a gente se encontra em um bairro, numa cidade, em um local onde essa característica ela é muito acentuada, os epidemiologistas, os enfermeiros que trabalham na assistência, vão precisar lidar parte por parte. Parte por parte. Por exemplo, quando você chega num bairro, vamos imaginar um bairro bem populoso, com bastante problema social, e você vê que naquele bairro não tem saneamento básico, que naquele bairro as pessoas passam fome, que naquele bairro tem muito caso de doença infecciosa, aquele bairro tem muita violência. Nós estamos falando de problemas sociais. Quando você chega num bairro daquele, a vontade é fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque quando a gente fraciona a nossa atenção, mais facilmente as coisas fogem do nosso controle. Então, o correto seria, por exemplo, eu vou resolver esses dois problemas, primeiramente. Resolvi, vou passar para o próximo, né? Porque você imagina o seguinte, imagina uma cidade toda suja, pichada, e você manda pintar tudo. Você mandou pintar, mas a essência das pessoas não mudou. Então, por exemplo, aquele indivíduo que ele... Boa noite, Isabela. Que aquele indivíduo que ele é um cara que não tem consciência, não teve educação em saúde, ele vai logo no outro dia pichar. Então, seria melhor a gente ter tratado a população, feito educação em saúde, ofertado situações de mudança de hábito e depois fazer aquela limpeza. Aí a gente pensa, professor, quando o senhor fala, parece uma coisa muito prática, né? Por exemplo, o senhor tem um prefeito de Belém, tem um secretário de obras, de saúde, não dava para ele juntar todo mundo e as pessoas falarem isso que o senhor fala? Claro, gente, né? As pessoas, tem pessoas muito mais, que têm um conhecimento muito maior do que o meu dentro dessa área. Mas só que não esqueçam que por trás de tudo no nosso país envolve política, né? Então, por exemplo, hoje o cara ainda prefere pintar uma escola inteira e falar que pintou, né? E no outro dia tá pichado, mas ele pintou para mostrar que ele está fazendo algo, né? Porque educação e saúde, mobilização social requer muito tempo.
né? E requer um esforço muito grande. E quem que quer fazer isso? Dificilmente a gente encontra, tá? Vamos ver alguns exemplos dos determinantes socioeconômicos, tá? O primeiro deles é a taxa de analfabetismo, né? O analfabetismo, quando a gente pensa em alguém que não sabe ler, não sabe escrever e tudo mais, dificilmente a gente consegue ver tudo o que aquele problema ele representa, né? Porque o indivíduo que ele é analfabeto, ele não consegue fazer atividades do cotidiano, né? Por exemplo, quando ele está com febre, que ele pega uma caixa de remédio, lá está dizendo que ele deve utilizar 25 gotas do medicamento. Ele não sabe ler, né? Como é que ele vai utilizar aquilo? Não tem lógica. E uma outra coisa que, na minha opinião, a Dilson, é a mais importante de todas, é que o analfabetismo, ele limita o indivíduo a crescer, né, como pessoa. Ele limita o indivíduo a ter uma ascensão econômica, de poder ter melhores condições de trabalho. E o que é que isso significa dizer? Significa dizer que quanto menor for a condição financeira dele, menor for as perspectivas de crescimento, mais exposto a outros determinantes ele vai estar. Porque quem vive na linha da miséria ou abaixo da linha da miséria não consegue usufruir de alimentos de qualidade, não consegue morar em um local com saneamento adequado, né? Fica exposto, né, a situações de violência, entre outros elementos. Então, a gente vê que é um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra. Aí vocês podem pensar, professor, e a gente está falando de saúde, o senhor já está aqui envolvendo violência e tudo. Claro, gente, porque nós não podemos esquecer, e eu sempre bato isso com vocês, que saúde ela é o equilíbrio biológico, social e mental. E agora, quando a gente viu políticas públicas, e agora a gente tem vigilância em saúde, vocês conseguem ver como tudo realmente é muito bem agregado. Nós não podemos desassociar fator biológico, fator mental e fator social. Tudo está relacionado, né? Outro exemplo do determinante socioeconômico é a proporção de pobres, né? Quando a gente fala em proporção de pobres, nós estamos falando do indivíduo que, pela sua condição econômica, financeira, ele é limitado a alcançar elementos que possam trazer qualidade de vida. Como o que, professor? Vamos falar os exemplos mais famosos. O indivíduo que ele não tem, por exemplo, dinheiro, ele está limitado a, por exemplo, conseguir uma variação de alimento X, né? Porque quando ele for fazer a introdução alimentar de um filho pequeno, ele... Oi, querida. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? E aí o que é que acontece? Quando você fala dessa situação econômica, né, que ele, por exemplo, vai fazer introdução alimentar, poxa, ele não tem dinheiro para comprar uma fruta, né? Ele mal consegue comprar um pão. Pô, é complicado isso, né? Essa criança ela já está fardada a ter, né, uma doença qualquer futura, uma intolerância a algum tipo de alimento ou coisas do tipo, né? E ao mesmo tempo que a gente pensa nessa situação de pobreza, por exemplo, um fator social que interfere muito nisso é o seguinte: não estou falando que é uma regra isso, tá, gente? Mas, de acordo com dados ainda epidemiológicos, a situação da pobreza ela faz as pessoas a realizarem atos, às vezes, né, que não são comumente tidos como corretos. Como, por exemplo, com maior facilidade talvez estejam expostos à utilização de drogas ilícitas, com maior facilidade podem realizar atos de violência como furtos, assaltos, entre outros, e aí acaba que nós ficamos presos, né? E vocês têm acompanhado isso diariamente em Belém, por exemplo, nós ficamos presos em uma sociedade, né, doente, em uma sociedade que, pela pobreza, pelas situações de vida, acabam fechando a gente dentro do nosso meio.
E sabe, pessoal, eu vi hoje uma coisa que me chamou muita atenção e eu quero trazer isso para vocês, que é o seguinte. Vocês provavelmente viram o caso daquele professor da UFPA que sumiu com a esposa, né? Há 3 dias mais ou menos, o pessoal estava procurando o carro dele, procurando de toda forma, na expectativa dele ainda estar vivo. E hoje encontraram o carro dele num barranco, né? Infelizmente ele com a esposa estavam mortos e provavelmente eles sofreram um acidente de trânsito e morreram no acidente de trânsito. E eu vendo um depoimento de alguns alunos, né? Porque a gente, quando é professor, a gente conhece um dali, um de lá e tal. E uma aluna dele escreveu, né? Como ele era uma pessoa excelente e tudo mais. E no final da mensagem, ela botou assim: infelizmente, o mundo é injusto. E isso me chamou muito a atenção, porque quando a gente vê uma criança venezuelana lá no sinal pedindo dinheiro, quando a gente vê um homem ali na doca com uma bolsa de ostomia pedindo dinheiro, quando a gente vê uma criança que provavelmente está passando fome na rua, a gente percebe que a nossa sociedade, ela praticamente ficou cega para isso, né? Porque hoje, se a tua mãe liga para ti e fala: filho, eu estou passando fome, você é capaz de mover o céu e levar o que ela quer comer. Não importa o que ela quiser, você nunca vai deixar isso acontecer. E o que é que isso tem a ver com tudo isso? É porque, gente, os olhares políticos, as políticas assistenciais, elas estão assim, né? Porque aquele indivíduo que mora no meio da rua, que mora debaixo de uma ponte ali na praça, ele não vai, durante a eleição, votar. Aí o político pensa: o que é que eu vou fazer para esse cara? Ele não é, para mim, um cabo eleitoral, ele não vai ali me eleger nem nada do tipo. Aí vocês podem até pensar: professor, o senhor não está sendo duro demais com essa realidade? Não, gente. Sabe por quê? Porque eu já trabalhei em um cargo político, né? Até comentei com vocês que eu trabalhei em Marituba como gerente de epidemiologia. E a gente vê coisas realmente assim. As pessoas falando que não vale a pena investir, porque no final das contas as pessoas não vão fazer o que aquele indivíduo quer. Então, infelizmente, nessa situação de pobreza, de morador de rua, esse caso dos venezuelanos, as pessoas conseguem se manter graças ao quê? Pois é, a Silvana até colocou aqui falando sobre o rapaz. Pois é, foi uma história muito triste a dele, né? Ele acabou, infelizmente. Desculpa, a gente passou aqui rápido o slide. Eu vou só voltar aqui, só um minuto. Mas isso é para a gente entender que o que é que acontece. Eu tenho uma grande certeza que muitos de vocês, quando se formarem, vocês vão partir pelo estado do Pará, pelo Brasil e pelo mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No Brasil, as coisas elas são, né, muito parecidas. Fora um pouco mais diferente, mas não pensem vocês que é uma diferença grotesca, né? A Sofia até colocou aqui, a sociedade nunca foi igualitária, e nunca foi realmente. E provavelmente, do jeito que a gente está, nunca vai ser. E isso é importante para a gente entender, pessoal, por quê? Porque quando você estiver sentado numa cadeira e for trabalhar com administração em saúde, você vai entender o seguinte: você vai entender que você vai precisar fazer muito, muitas vezes com pouco. E quando eu digo pouco, não estou falando financeiramente, mas eu estou falando, às vezes, de materiais que você tem, estou falando muitas vezes do quantitativo de funcionários que você vai ter. Porque, olha, eu pergunto para você, gente, é muito fácil você pegar no final de semana um barco ali em Coraci e atravessar lá para Cotijuba, tomar uma cerveja na praia e voltar. Agora, não é fácil você mobilizar uma equipe, levar para lá, investigar o que é importante e agir. Então, é por isso que aqui no Pará as coisas ainda têm um distanciamento muito grande, né? Tem lugar aqui no Pará que você anda que parece que ficou parado no tempo. Porque a política, assim, em Belém já é aquele negócio podre. No interior, é extremamente podre.
É aquela política mesmo do cara roubar quase todo o dinheiro da cidade, né? E infelizmente a gente já sabe qual é o resultado disso, tá? Outros padrões, exemplos, na verdade, de determinantes socioeconômicos, são os níveis de escolaridade, taxa de desemprego e a taxa de trabalho infantil. Se a gente for pegar, por exemplo, o nível de escolaridade, a gente precisa pensar uma coisa aqui interessante. Olhem só, ter nível superior, né, fazer uma faculdade, não significa necessariamente que você vai ganhar mais do que o indivíduo que estudou apenas até o ensino médio, né? Aqui a gente ainda vê, por exemplo, pessoas achando que fazer uma faculdade vai fazer você ganhar rios de dinheiro. O que vai fazer o seu sucesso nada mais é do que o seu potencial de trabalho, né? O seu esforço em tentar crescer dentro dessa característica. E a escolaridade, quando a gente fala desse nível, dessa discrepância, vamos imaginar que uma pessoa que só sabe ler e escrever e não estudou, e nós temos aqui uma pessoa que terminou o ensino médio e está já concluindo a faculdade. Sim, professor, o que é que tem a ver? Se a gente for medir o nível de experiência científica entre esses dois grupos, nós vamos notar muita diferença. Como assim, professor? Porque, por exemplo, o indivíduo que está ali, às vezes, no nível mais avançado de escolaridade, ele sabe que, por exemplo, utilizar a água de determinado local não é correto porque pode contar algum parasita, né? Ele sabe que uma fossa não pode ser construída a menos de 10 metros de um rio, a menos de 100 metros, né? E aquele indivíduo que não sabe disso, qual é o conhecimento que ele tem? É um conhecimento chamado de conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquele que a gente cria com as nossas experiências. Então, é aquele conhecimento, por exemplo, assim: olha, hoje eu saí na chuva e olha só, quando eu voltei para casa, me deu febre. Então, eu nunca posso sair na chuva que vai me dar febre. Isso não é científico. Ocorreu e a gente não sabe nem se tem a ver com a chuva. Então, o conhecimento empírico está relacionado com isso. E por que isso é tão importante? É porque, gente, o conhecimento empírico ele expõe as pessoas a situações que podem adoecê-la. Como, por exemplo, eu acho que eu até comentei isso com vocês quando a gente deu tuberculose, que algumas tribos indígenas no Brasil tratam a tuberculose com um chá feito de fezes de animais. Vocês já imaginaram isso? Para a gente, isso não tem lógica nenhuma. Porque hoje nós já sabemos que é necessário a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol para tratar tuberculose. Mas o índio não sabe. Porque a construção dele é de um conhecimento empírico. E isso vem para a nossa sociedade. Tá bom? Bom, taxa de desemprego e taxa de trabalho infantil também ainda está relacionado à exposição, né? Por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que a professora Elisângela deve ter até comentado isso com vocês, prevê, né, algumas situações, como, por exemplo, a criança deve ter direito a ensino, um ambiente familiar íntegro, X, Y, entre outros, né? Quando você expõe uma criança a uma situação de vulnerabilidade social, sabe o que você está fazendo? Você está, cortando a possibilidade, muitas vezes, de crescimento desse indivíduo. Você está ceifando dele a possibilidade de construção do futuro, tá? Então, aqui são alguns exemplos dos determinantes socioeconômicos, tá bom? Gente, até agora, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário ou coisas do tipo? Sim ou não? Não. Não? Tá entendendo tudinho aí? Vou passar então, tá bom? Outra coisa importante, um outro determinante que nós temos são, por exemplo, a mortalidade, né? São as taxas, na verdade, que envolvem a mortalidade. Então a gente tem aqui
taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade por causa específica, taxa de mortalidade por causas externas, mortalidade por acidente de trabalho. A gente está pontuando aqui exemplos bem diferentes, né? Envolve a mortalidade, mas é um cenário bem diferente. Vamos pegar um único exemplo desse, que é a taxa de mortalidade infantil, e tentar entender o que isso reflete na nossa sociedade. Há muito tempo atrás, e quando eu digo há muito tempo atrás, eu estou botando centenas de anos atrás, vamos imaginar aí uns 300 anos atrás, vamos botar 500 anos atrás, mais ou menos a idade que o Brasil foi descoberto e tudo mais. Naquela época, a expectativa de vida de uma criança ao nascer não era muito grande. Então, olha que dado extremamente curioso. De cada 100 crianças que nasciam, 70%, ou seja, 70 crianças, morriam até 2 anos de vida. Era um número assustador, né? Muita criança morria naquela época. E hoje, né, nós devemos ter menos de 10% de uma taxa de óbito, né? Ou seja, um número bem pequeno envolvendo óbito infantil. Mas o que isso tem a ver? Toda vez que a gente tem uma taxa de mortalidade, os reflexos por trás, eles são basicamente sociais. Como assim? Por exemplo, uma criança que morre hoje, ela pode morrer pelo quê? Por uma doença evitável, né? Ou seja, provavelmente os pais não tiveram uma conduta ou os profissionais de saúde não orientaram certo esses pais. A criança pode ter morrido porque os pais não tinham condições de sustentar, abandonar e a criança morreu. É um fator social. Então, quando a gente vê uma criança morrer, a gente consegue entender que o que há por trás também é uma ramificação de outros problemas. Tanto que, olha que coisa interessante, hoje a taxa de mortalidade infantil ela é um dos dados que mostra o desenvolvimento de uma nação. Quanto menor for a taxa de mortalidade, mais evoluída aquela nação se encontra, né? Então, nós temos aqui critérios, né, características epidemiológicas associadas à mortalidade infantil, que vão nos mostrar um problema lá atrás. Então, por exemplo, você está tendo, eu vou dar um dado para vocês que é da criança e do adolescente, que é o seguinte. Eu não sei se a professora Elisângela já falou sobre aleitamento materno exclusivo com vocês, mas o correto é uma mãe amamentar o seu filho de maneira exclusiva até os 6 meses de idade. E depois fazer a introdução alimentar e manter o aleitamento materno indicado até 2 anos de idade. No Brasil, acho que foi um dado de 2016 mais ou menos, o Brasil comprovou através de um estudo que a média de aleitamento materno exclusivo é de 1 mês. Ou seja, ao invés de ser 6 meses, é de 1 mês. E que a taxa de aleitamento materno, no geral, chegava em média a 7 meses, quando deveria ser 2 anos. E aí a gente sabe que o leite materno mata a fome da criança, mata a sede da criança, é tida como a primeira vacina da criança, tem inúmeros benefícios, e aí a mãe não amamenta e a criança morre lá na frente. Ao invés daquela morte significar apenas um dado estatístico, uma morte, a epidemiologia ela regride, tentando identificar tudo que esteve associado àquele óbito. Tá bom, gente? Então eu vou só passar aqui para o próximo slide. Bom, outro indicativo importante para a gente falar é o que nós chamamos de morbidade ou fatores diretos de risco, né? E aí, como a gente fala de morbidade, nós estamos falando, por exemplo, da incidência de doenças que infelizmente ainda se mostram presentes na nossa sociedade e que já deveriam ter sido superadas há muito tempo. Por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, na Bíblia tem histórias de pessoas que tiveram lepra, né? Chamava-se de lepra naquela época. A gente já via relatos de tuberculose. Então, são doenças milenares
que até hoje elas atingem o indivíduo, né? Então, até hoje tem pessoas que são limitadas pela ação, por exemplo, da hanseníase no organismo. E isso é uma coisa difícil da gente entender, porque a gente já deveria ter passado por isso. A gente já deveria olhar para isso como uma coisa do passado, igual a poliomielite, mas infelizmente não, tá? Uma outra coisa importante que tem aqui, olhem só, se a gente olhar para a última frase, é a proporção de nascidos vivos por idade materna, né? Por quê, professor? O que é que tem a ver isso? Porque, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma mulher de 40 anos fica grávida, como é que a gente chama essa gravidez? Gravidez de risco, né? Pois é, por quê? Porque ela já está assumindo um risco muito grande para o próprio organismo. Assim como uma gravidez em uma criança de 12 anos, 10 anos, é muito grave. Né? Há pouco tempo atrás, há uma semana, 2 semanas atrás, uma menina de 13 anos, né, que foi abusado pelo pai, parece, foi para o trabalho de parto e morreu durante o trabalho de parto. Então, a gente percebe que realmente essa proporção de nascidos e a idade materna pode representar, sim, um fator de risco, tá bom? Vamos passar aqui. Outro determinante importante, esse que a gente vai falar agora, porque foi um determinante que na época da Covid movimentou o Brasil inteiro, tá? É o determinante de recursos. Quando a gente fala em recurso, não fechem a cabeça de vocês apenas para dinheiro, tá? Recurso pode ser recurso humano, pode ser recurso financeiro, né? Recurso político. Então a gente tem vários tipos de recurso aí. Quais são os exemplos que a gente mais tem disso? Primeira coisa, que a gente já vai matar por causa da Covid, é o número de leitos por habitante. Então, se a gente fosse pegar as determinações do Ministério da Saúde, nós vamos ter que, para tantos habitantes, é preciso ter tantos leitos de UTI, que para tantos habitantes é necessário tantos médicos, tantas unidades de saúde, ou seja, existe uma proporção para tudo praticamente na área da saúde. O grande problema é que esses elementos eles não são respeitados, né? Infelizmente, a gente via no jornal que aqui no Pará era uma cidade inteira que precisava ir para outras para procurar auxílio, porque não tinha leito de UTI, porque o hospital não funcionava, porque não tinha profissional, e a gente acabou vendo o quê? Uma característica que, na minha opinião, acentuou a velocidade de transmissão da Covid aqui, que era o quê? Esse vai e vem de doentes, que era a gente em Belém correndo para um lado e para o outro, contaminando todo mundo, era a gente vindo de uma cidade para outra tentando, né, atendimento e contaminando as pessoas. Então a gente percebe que realmente, né, não é preciso a gente ter um leito para cada pessoa, né, mesmo porque uma cidade inteira não adoece de uma vez, né? Mas é importante saber que dentro da epidemiologia existem proporções a serem avaliadas, tá? Outro exemplo, o gasto médio por atendimento ambulatorial, assim como o gasto público com saúde, como proporção do PIB, né? Alguns estados, eles determinam já a proporção dos investimentos nas áreas específicas. Por exemplo, o cara pega ali 100% do valor de arrecadação, que podem ser os impostos, né? E ele vai distribuir entre saneamento, saúde, educação, e claro e logicamente que ele não faz essa divisão de maneira igualitária, né? Tipo, tantos por cento. Peraí, gente, rapidinho, tá? Só um minuto, rapidinho, que estão me chamando aqui na porta.
Oi, pessoal. Era só um rapaz para avisar que talvez tenha alguma oscilação de internet, mas eu acho que está todo mundo ouvindo direito, né? Não está tendo problema nenhum aqui. Bom, e aí, retornando, quando a gente fala, por exemplo, desse gasto público com saúde em relação à proporção do PIB, não tem como você distribuir aquele recurso de maneira igual, né? Tantos milhões X para a saúde, a mesma quantidade para educação e saneamento, mesmo porque são coisas totalmente diferentes e necessitam de recursos, né, diferentes. Agora, olha, sabe o que é interessante? É que, por exemplo, de todos os estados que nós temos no Brasil hoje, se eu não me engano, apenas cinco estados colocam recursos na saúde e na educação com valores superiores às outras áreas específicas, como saneamento e outras qualquer. Em um país como o nosso, nós precisamos entender que educação e saúde são, sim, as coisas mais importantes que nós vamos ter, né? Porque não adianta você fazer o saneamento inteiro de um local, fazer macrodrenagem e tudo mais, se aquele indivíduo, por falta de educação, vai continuar jogando lixo na rua. Então, olha que coisa triste, né? De todos os estados, 5, né? Só que colocam a saúde e a educação superior a isso. E isso já foi um problema tão grande que o governo federal determinou uma taxa mínima para os estados investirem em saúde, porque senão ia dar a gente fazendo até menos do que deveria, infelizmente, tá bom? Outra coisa importante, que é um determinante aqui para a gente discutir, é o que nós chamamos de cobertura, né? Essa cobertura, ela tem a ver com a facilidade, tá? Com que as pessoas elas possam assumir alguns serviços em saúde. Então, por exemplo, nós sabemos que hoje em Belém, uma maternidade referência para o estado inteiro é a Santa Casa, né? Então, será que todo mundo que vem de fora consegue utilizar a Santa Casa? Ou será que é necessário isso? Não tem como construir um outro hospital referência para outra parte do estado para desafogar um pouco isso? Então, a epidemiologia, ela avalia esse quantitativo de procura também, porque é assim que a gente consegue pontuar onde é importante. Porque se eu perguntasse para vocês hoje, assim, gente, a gente vai construir uma nova Santa Casa no estado do Pará. Onde é que vocês acham que a gente tem que construir? A gente não sabe. De cabeça não tem como ninguém saber. Por quê? Porque a gente não tem dados. Nós não temos informação massiva para poder dizer, não, ó, vai ter que ser construído em tal lugar, ó, não, vai ter que, precisa ir para tal região que é melhor. Então é por isso que esse estudo todo, essa concentração, né, da observação epidemiológica, ela serve também para isso, tá? Os exemplos da cobertura: proporção de partos cesáreos, número de consultas médicas do SUS por habitante, cobertura de planos e seguros privados de saúde complementar. Mas, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Um plano de saúde não é particular? E o que é que isso tem a ver, então, com saúde pública? Porque, gente, para ver um plano de saúde privado, ele precisa ser regulamentado pela Anvisa. Ele precisa ser regulamentado pelo Ministério da Saúde. Então, a partir do momento que ele é regulamentado, ele passa a sofrer influência, sim, da magnitude, né, do espaço maior que é o Ministério da Saúde. Então, a gente também avalia os serviços por eles prestados, tá bom? E outra situação relacionada à cobertura é o que nós chamamos de cobertura vacinal no primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida, na verdade, até 1 ano e 3 meses, ele é um dos períodos mais determinantes, né, do uso da vacina. Tanto que é o período que a gente mais toma vacina na vida, é no primeiro ano, né, que a gente tem. E o que é que isso tem a ver?
Porque essas vacinas que nós tomamos no primeiro ano de idade, elas são vacinas que previnem as pessoas das principais doenças que acometem a população no Brasil. Então, BCG, das formas graves da tuberculose, né? A gente tem a pentavalente agora, né? Nós temos proteção contra o rotavírus, nós temos proteção sobre várias coisas. Graças a Deus, o Brasil já conseguiu dar um pontapé muito importante em relação à vacina. E praticamente hoje, né, o Brasil ele é tido como um país autossustentável na produção de vacinas. Poxa, professor, que coisa interessante, né? Tanto que o Brasil, olha que coisa curiosa, é um dos países também considerados com maior chance de descobrir e efetivar a criação da vacina contra o Covid, tá? Então não se assustem se o Brasil ele conseguir passar à frente desses outros países europeus que estão procurando a vacina contra o coronavírus, tá bom? Vou passar aqui, gente. Bom, daqui dessa parte da gente falar sobre determinante, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Eu acho que não há dúvidas, né? Então, agora nós vamos falar propriamente dito, tá? Da vigilância epidemiológica, tá? Agora nós vamos falar mesmo do papel do enfermeiro e de outros profissionais nesse segmento. Bom, vamos pontuar também coisas importantes para a prova de vocês e coisas importantes para a vida profissional de vocês. Tipo o quê? O que é que nós vimos nessas nossas 3 aulas, 4 aulas que nós já tivemos até agora? Nós vimos que a epidemiologia, assim como a sua vigilância epidemiológica, ela avalia, observa, estuda uma ramificação de tudo que pode levar um indivíduo ao adoecimento, né? A gente percebeu que a coleta de dados, né, a formulação das informações, dos dados, eles são fatores concretos para a gente avaliar uma necessidade e poder intervir, sim, sobre essas situações, né, como situações como um todo. E aí a gente fala um pouco agora sobre o que propriamente dito é a vigilância epidemiológica. Então vamos lá, olhem só. Vigilância epidemiológica. O interesse em acompanhar a ocorrência de doenças em comunidades com o sentido de prevenir suas disseminações existe desde épocas remotas. Então, por exemplo, desde do Egito Antigo e de situações bem antigas, as pessoas já se preocupam em como prevenir a dissipação de doenças. Claro, por muito tempo, essas pessoas elas pontuavam formas de prevenção que não eram corretas, né? Então, por exemplo, às vezes o cara estava com uma doença que não era contagiosa e, tipo, sei lá, estava com tumor na barriga e as pessoas iam lavar copo, prato, porque tinham medo de pegar aquela doença. E aí o que foi que aconteceu? A evolução da saúde no mundo, ela nunca deixou de lado os estigmas e preconceitos. Tanto que, por exemplo, o HIV/AIDS, mesmo a gente estando tão avançado e praticamente já com a cura descoberta da doença, nós ainda encontramos, sim, muitos preconceitos associados à doença, né? Tanto que existem pessoas que acham que só pega o HIV quem faz parte de grupos homossexuais, que só pega HIV quem é promíscuo sexualmente, e a verdade não é essa. Olhem só o nosso texto. Ao longo do trajeto histórico, o comportamento das doenças sofreram modificações em decorrência da interação e ação do homem com o meio ambiente, a sua mobilidade. O que é que isso significa? Se vocês pegarem um tratado
de infectologia, aqueles livros grandes, né? E procurarem estudar a malária e a febre amarela, vocês vão perceber que um dos maiores fatores, né, que ocorreram no Brasil, que fizeram tanta gente ter essas doenças, estava relacionado a, por exemplo, o desmatamento. E o que é que isso tem a ver com a vigilância epidemiológica? É porque a vigilância epidemiológica, como eu disse para vocês, enquanto ela investiga tudo que pode interferir na saúde dos indivíduos, a vigilância também investiga a ação do homem dentro da sociedade. Ou seja, o que o homem faz que também vai acarretar essa doença. Porque a gente falou de pobreza, a gente falou de vírus, a gente falou daquilo, mas o homem, ele tem uma característica fundamental também de criar o seu próprio adoecimento, né? Então, às vezes a gente vê o jornal, eu já ouvi gente falando isso, que estavam mostrando desmatamento na Amazônia, e eu já vi gente falando, deixa eles desmatarem tudo logo, que aí não vai ter de onde tirar mais árvore e pronto, para com esse negócio. Gente, se isso acontecer, infelizmente, aqui no Pará, a gente vai ter um verão de 50 a 60 graus, né? Se a gente já está sofrendo com o calor que a gente está presenciando aqui em Belém, vocês imaginam com desmatamento como um todo. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente lê aqui no texto que nós falamos... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Quando a gente lê aqui no texto, assim escrito, ao longo do trajeto histórico, o comportamento das doenças sofreram modificações, eu quero que vocês imaginem uma estrada com duas ruas, né? E essa modificação dos padrões das doenças, elas ocorriam por dois motivos. Um é porque as doenças encontravam formas naturais de se modificar, né? Como uma mutação genética em uma bactéria, em um vírus, e tornava ele mais agressivo ou menos agressivo. E a outra forma de modificação é da ação do homem, tá? Vamos usar dois exemplos importantes aqui, tá? Primeiro, o de hábito natural, tá? Por muito tempo, as pessoas sofriam de dores de garganta por alguns tipos de bactérias, estafilococos, streptococos. Tá ótimo. E você, habitualmente, quando sofria disso, costumava tomar um suco de limão, mel, aquele chá que o pessoal fazia. A avó passava aquele dedo com, eu não sei se era andiroba, copaíba, o que era que passava na garganta do pessoal. E você tomava, às vezes, um remédio para febre, um anti-inflamatório. Isso era o quê? O suficiente para você. Com o passar dos anos, essas bactérias, elas foram aprimorando, né? Tudo isso junto. Eles foram aprimorando a sua parede celular. Ou seja, as bactérias, elas ficaram muito mais resistentes. Por quê? Porque faz parte da natureza, né, dos elementos vivos, seja vírus, mamífero, réptil, bactéria, passar pelo processo de evolução, tá? E aí o que acontece? As bactérias se tornaram mais resistentes, aí o pessoal começou a tomar antibiótico, né? Tomava por 7 dias, era o suficiente, mas aí o antibiótico caiu na mão do povo, né? Quanto mais antibiótico se dava, mais a bactéria ia aprendendo a se defender. O que é que acontece? Hoje, uma pessoa quando tem uma infecção, por exemplo, na garganta, ela precisa, por exemplo, tomar antibiótico às vezes por um mês, né? E muitas vezes ela ainda tem uma infecção ainda contínua, mesmo passando esse período. E isso nos reflete o quê? Que está havendo uma evolução dentro desse padrão de algumas vírus e bactérias, né? O próprio Covid-19, ele foi isso. Ele foi uma mistura genética que ocorreu, né, naturalmente,
entrando em contato com aqueles dejetos de animais no mercado de Wuhan, que evoluiu e criou uma característica patológica que a gente já sabe qual foi o resultado. Bom, falamos da rua, né, que era o padrão natural. E esse padrão de força do homem, né? Ou seja, um indivíduo fazendo a diferença nesse processo de saúde e doença. Um exemplo, tá? Uma outra doença, gente, que a gente poderia ter taxas bem menores é a dengue, né? A dengue, ela possui 4 tipos de vírus. É o DENV 1, 2, 3 e 4. Uma pessoa só pega dengue 4 vezes, tá? Só pega dengue 4 vezes. Ninguém pega dengue 6, 5 vezes. Tá, perfeito. E como é que o ser humano ele consegue potencializar isso? Da seguinte forma. Quando ele está lá na casa dele, que ele tem um quintal, por exemplo, ele não quer limpar o quintal. Ele guarda pneu, ele tem vaso de planta que acumula água, ou seja, ele está se responsabilizando, ele está assumindo o risco pelo crescimento daquela patologia. O vírus continuou o mesmo, não ganhou novas formas de proteção, não se tornou pior, não. É o ser humano criando a oportunidade e um ambiente sustentável para a criação desse vírus, do mosquito que vai gerar a doença. Então aí nós conseguimos pontuar esses 2 momentos, tá bom? Bom, olhem só. No entanto, as ações na vigilância epidemiológica ainda têm como principal objetivo coletar dados para desencadear ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. É interessante porque a gente falou aqui de vários pontos, né? Falamos de política, falamos de pobreza, analfabetismo. E o que foi que a gente viu na aula passada e retrasada? Que tudo isso são informações que juntos vão gerar os dados, né? E a vigilância tem o objetivo de coletar dados para desencadear as ações de prevenção. Então, quando a gente pensa em Covid, quando a gente pensa em sarampo, que tem muita gente falando de sarampo, quando a gente fala de tuberculose, quando a gente fala de outras doenças, nós precisamos entender que toda a ação de prevenção nessa magnitude, né, de cidade, estado, sempre ocorre devido à vigilância epidemiológica. Nós não podemos achar que as ações preventivas, quando as pessoas começaram a falar, usa máscara, 1,5 metro de distância, olha isso, olha aquilo, que eles falaram de maneira aleatória. Não. Eles falaram porque eles tinham embasamento científico que era resultado do processo de vigilância epidemiológica. Tá bom? Vamos passar aqui o slide. As atividades de vigilância epidemiológica, elas podem ser divididas em algumas pequenas etapas, né? A primeira etapa, ela é uma etapa que a gente já conhece muito bem, que a gente vem falando ao longo desses dias, que tem a ver com o coletar, o processar, o analisar e interpretar dados. Bom, você vai lá investigar aquele agravo, você vai entender como ele ocorre e você vai entender como intervir sobre o mesmo, né? Pô, e aí a gente para, pensa, né? Às vezes um problema de saúde ali na tua frente, tu ó, fica pensando, pensando. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que, na minha opinião, né, não foi um reflexo muito satisfatório, assim, uma coisa muito grandiosa, que é o seguinte. Quando o HIV/AIDS teve um leve aumento na incidência no Brasil, o que foi que aconteceu? As unidades de saúde, elas começaram a distribuir os preservativos, né? Tá. E aí
é interessante porque eu li isso num livro uma vez, que algumas pessoas que adquiriram, né, o HIV/AIDS durante a relação sexual, logicamente não utilizavam métodos preventivos, eles eram indagados o seguinte: você não tinha o seu método anticonceptivo, né, de proteção, porque você não tinha acesso ou porque você não tinha condições financeiras de comprar? E muitos deles falavam: não, eu até tinha em casa, eu pegava na unidade e levava para casa. Ou seja, é uma coisa subjetiva, né? O Estado ali, o Brasil dando preservativo para Deus e o mundo, porque achava que a partir de então, não, agora todo mundo vai usar preservativo, ninguém vai passar por nenhum susto. E não foi isso que aconteceu, gente, né? Infelizmente, a gente só conseguiu ter a redução quando as pessoas começaram a ter um medo, né, e uma consciência melhor, tá bom? Depois desse processo de coletar, processar, analisar e interpretar dados, vem a parte de promover e avaliar a eficácia e efetividade das medidas de controle. Então, nessa etapa, você vai fazer o seguinte: é a etapa onde você vai criar as suas hipóteses, tá? Pois é, então, só fazendo um comentário aqui que colocaram no grupo, né? Tem pessoas que até mesmo depois de casados ainda criam a consciência de continuar utilizando preservativo, né? E é uma indicação feita por muitos médicos, inclusive. Quando nós falamos em promover e avaliar a eficácia, né, a efetividade dessas medidas, o que é que significa dizer isso? Vamos imaginar que naquela primeira etapa lá, você pegou as informações, você processou aquilo tudo, analisou e hoje já sabe que este grupo ele está doente porque não faz uso de métodos de prevenção. Aquele grupo ali está doente porque não tem condições financeiras para utilizar formas preventivas. Nessa segunda etapa, você vai criar suas hipóteses de como modificar aquilo. Então, por exemplo, será que se eu der dinheiro para todo mundo aqui, todo mundo vai mudar de hábito? Sim ou não? Não sei. A gente vai ter que procurar investigar isso na população. Será que se eu fizer uma palestra, um ciclo de palestra aqui de uma semana, as pessoas vão ter uma nova conscientização? A gente não sabe. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele não é exato. Não tem como a gente dizer, vou fazer isso, ele vai mudar o comportamento dele. Muitas vezes as pessoas têm todas as condições na mão, mas mesmo assim assumem comportamentos diferentes da expectativa. Então, gente, esse é o grande segredo da epidemiologia, né? É isso que indaga muitos profissionais que trabalham lá. É sempre procurar entender o porquê daquele grupo não fazer aquilo, o porquê daquele grupo fazer, e por que tem aquele grupo que faz e não tem o mesmo resultado. Então, o nosso trabalho dentro da epidemiologia, ele nunca termina. Ele é sempre progressivo, tá bom? E por último, a última etapa que nós temos é a divulgação das informações obtidas. Que a gente vê isso de várias formas. Através de boletins epidemiológicos, tá? Nós vimos isso através de noticiários da televisão. Nós vimos isso, por exemplo, na época do Covid, que tinha aquele intervalo à tarde que passava o boletim do coronavírus toda a tarde. Ou seja, a divulgação ela não pode ser algo limitado apenas para os gestores em saúde. A divulgação das informações precisa ser algo que consiga permear por toda a sociedade, por todos os estados, municípios, entre outros. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Sim, não, com certeza. Nada. Então, gente, olhem só. São 8h30. Eu vou parar aqui 5 minutinhos para beber uma água e ir ao banheiro, tá? Então, se vocês quiserem beber uma água rápida, não esqueçam que hoje a gente vai até um pouco mais à frente a nossa aula.
E fiquem à vontade, tá? Então eu vou pausar aqui. Então, olhem Uhum. só, já coloquei para gravar novamente, eu vou só desativar aqui o som de vocês. E olhem só, gente, eu vou espelhar para vocês agora aqui na tela um exemplo, né, de divulgação desses dados epidemiológicos. É o que nós chamamos, né, de boletim epidemiológico. O boletim epidemiológico em questão que nós estamos vendo aqui, ele é o boletim epidemiológico da tuberculose no ano de 2020. É o mais atual que nós temos até agora, tá? Esse documento, ele é um documento grande, né? Por quê? Porque ele traz tudo relacionado à tuberculose que ocorreu nesses últimos tempos, né, de 2019 para cá, e a nível regional, municipal, né, e federal. Então, eu vou passar um pouco aqui para vocês irem vendo rapidinho. Ó, aqui quando a gente chega nessa parte da lista de tabelas, a gente consegue observar, né, por exemplo, alguns indicadores que nós vamos logo ver. O primeiro que está escrito indicador, né, epidemiológico e operacional dos casos novos de tuberculose por unidade federativa, ou seja, por estado. Nós vamos ter os indicadores de mortalidade por tuberculose em alguns estados, os indicadores laboratoriais de investigação, indicadores de co-infecção, indicadores operacionais de encerramento do tratamento, ou seja, nós vamos ter vários exemplos, né, relacionados àqueles exemplos anteriores que a gente viu. Então, olhem só, esses boletins, eles são formados, na sua grande parte, por gráficos e tabelas. Então, por exemplo, nós conseguimos ver aqui por idade, né, crianças menores de tais anos, maiores de 60 anos, como aconteceu isso no Brasil e tudo mais. Mas uma tabela interessante para a gente ver, eu vou mostrar aqui para vocês, é quando a gente começa a ver por região. Então, olhem só essa proporção. Se a gente for olhar aqui, esse gráfico, ele nos mostra qual é a proporção da testagem para o HIV e de co-infecção TB-HIV entre casos novos de tuberculose. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer mostrar onde as pessoas que são testadas por tuberculose fazem logo o teste do HIV. E por que isso é importante? Porque em 2008, a tuberculose ela foi o número 1 entre os motivos que matavam os portadores do HIV. Tá? Então, o HIV destrói a principal célula de defesa contra a tuberculose. Se a gente for olhar aí na tabela, a gente tem um estado, o outro, Acre, Amazonas, Rondônia, né, lá em primeiro Roraima, e logo em seguida a gente tem o Pará. Então, olha que coisa interessante, né? O Pará, ele é um dos 5 estados que mais testa os indivíduos para o teste do HIV, que possui também tuberculose, né? Então, se não fosse os dados que a gente está vendo agora, provavelmente a gente nunca imaginaria que o Pará estivesse sendo um dos principais estados, né? Bom, um outro dado que tem importante aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Olhem só. É a proporção de casos novos da doença dentro do nosso cenário, que é o Brasil. Isso, gente, sempre acontece, tá? Toda vez que você tem um boletim epidemiológico de uma doença, nós sempre vamos ter, tá bom? Um nível de significância de uma área para outra. Tá, perfeito. Aí olhem só que coisa interessante. Se a gente olhar aqui embaixo, né? Tá, os estados estão todos enfileirados. E o que a gente tem da cor laranja aí é a média brasileira, né? Que é de 61,4%, tá? De unidades de acompanhamento. E na cor azul, nós vamos ter a taxa brasileira de unidade de notificação, tá? Se a gente for perceber neste dado, o estado do Pará é o estado com a maior quantidade de unidades de notificação, tá bom?
Então, gente, isso é importante para nós, profissionais da saúde, para vocês que são estudantes e para os outros públicos entenderem que o Pará, ele não é, né, aquele negócio tão furado como todo mundo diz, né? Que mesmo frente às dificuldades, aqui são só outras tabelas, nós encontramos, sim, por exemplo, esquemas epidemiológicos muito bons. E sabe por que isso acontece na nossa região? Porque nós temos profissionais muito bons aqui em Belém e aqui no estado do Pará, quando o assunto é epidemiologia, né? Tanto que nós temos o Evandro Chagas, que hoje é um instituto internacionalmente reconhecido como um dos melhores do mundo dentro desse critério, entendeu? Então isso nos deixa, né, muito mais, entre aspas, felizes, né? Porque a gente percebe que a nossa região ela possui um potencial muito bom de crescimento. Mas por que isso não acontece? Porque para a gente modificar esse processo saúde, doença, não basta apenas cientificidade. A gente precisa ter apoio econômico, apoio político, aquelas situações que a gente já falou anteriormente, tá bom? Deixa só eu voltar aqui para o nosso slide para a gente continuar. Bom, nós vimos agora, né, essas formas que nós temos para coletar, promover e divulgar essas informações. E olhem só, quando a gente fala de dado epidemiológico, olha que coisa curiosa. Nosso dado epidemiológico, ele vai ser muito parecido, né, com os nossos determinantes em saúde. Então, quando a gente vai investigar alguém, uma pessoa, uma comunidade, o que é que mais habitualmente a gente investiga? Dado demográfico, dado ambiental, dado socioeconômico, morbidade, mortalidade, áreas e situações de risco, notificações de surtos e epidemias. E, gente, isso daí, eu vou dizer uma coisa para vocês. E prestem muita atenção nisso, que é importante. Quando a gente falou do SUS lá atrás em políticas públicas de saúde, e durante a nossa primeira ou segunda aula de vigilância em saúde, eu disse para vocês que a população ela deveria ter participação social, tanto que isso faz parte dos princípios e diretrizes do SUS, né? E como é que isso poderia se relacionar dentro dessa característica? Tá bom. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa assim muito peculiar, né? Você mora às vezes num bairro qualquer e você exige que aquele bairro tenha melhores situações, que sejam feitos. Espera aí, gente. Só interromper aqui e desativar aqui o som, tá? Pronto. E aí exigem tantas coisas e tudo mais, e um belo dia, um político qualquer, um prefeito, seja lá quem for, ele vai realizar aquela atividade. Um exemplo que a gente tem aqui em Belém é, por exemplo, o mercado do ver-o-peso, né? O mercado do ver-o-peso, ele foi feita uma reforma há muito tempo atrás, que a população, né, os próprios frequentadores, né, as pessoas que tinham restaurante lá, eles pediam muito essa reforma. Tá bom. E eles queriam, né, mais acesso à água, era muito sujo. Tá bom. Quem foi reformar o ver-o-peso não procurou ver as necessidades, por exemplo, da sociedade em geral, da sociedade em questão, que eram os donos de lanchonete e tudo mais. Nessa época, gente, que fizeram isso, eles simplesmente colocaram no ver-o-peso um teto que praticamente absorvia todo o calor que fazia lá. Então, literalmente, as pessoas que ficavam lá dentro daquelas feiras, elas cozinhavam de tanto calor. E aí foram gastados milhões de reais. Quem mais interessava não foi, né, ouvido, e as pessoas tiveram que sustentar aquela situação.
até que hoje está tendo, por exemplo, uma nova avaliação. Então, além desses dados que nós temos, demográfico, socioeconômico, mortalidade, situação de risco, é fundamental a gente entender e tentar ouvir da população em geral o que para eles é importante, se é uma necessidade, né? Porque quando você coleta o dado, e eu disse para vocês que vocês vão pensar nas hipóteses, vocês imaginam que a gente está dando um tiro no escuro. O que será que vai modificar? E às vezes, quando você aborda a comunidade e pergunta o que é que você acha que pode melhorar? Cara, eu acho que tem que fazer isso, isso e isso. Pronto. Muitas vezes a própria comunidade, ela já te mostra, né? Ela já reflete para você o que realmente é circunstancial. Tá bom? Vamos passar aqui o slide. Olhem só. O papel da vigilância epidemiológica não se restringe à interrupção da cadeia de transmissão de uma doença. Ou seja, a função da vigilância epidemiológica não é apenas quebrar um processo de adoecimento, né? Mas intervir sobre os acontecimentos que podem originar os agravos à saúde, né? Então, olhem só, a gente quando pensa nisso, em vigilância epidemiológica, a gente pensa no seguinte, que a vigilância epidemiológica, além de pensar no presente, na quebra daquela cadeia de doença, ela também pensa no futuro, se antecipando de alguns casos ocorrerem. E sabendo que, por exemplo, ó, tal coisa vai poder acontecer, vamos agir logo preventivamente. E da mesma forma em que ela age no presente e ela pensa no futuro, ela também pode buscar no passado experiências que vão servir como exemplo para ela poder refletir melhor sobre algumas ações. Tá? Então, quando a gente fala de intervir sobre acontecimentos que podem originar agravos à saúde, significa dizer que a vigilância epidemiológica ela está preocupada com o meio ambiente, ela está preocupada com a violência, ela está preocupada com os hábitos alimentares da população. E antes que aqui em Belém a gente tenha um número tão grande de adoecimentos, ela já está entendendo, procurando entender o que está acontecendo. Um exemplo disso é essa famosa síndrome, que nós não sabemos ainda muito bem o que está atingindo as crianças que tiveram ou estão com Covid. Inclusive morreu, né, uma criança hoje ou foi ontem, decorrente dessa síndrome. Então, antes disso virar um surto, uma coisa grandiosa, eles já estão investigando, né, para poder evitar e tudo mais. Eu costumo dizer que o trabalho da vigilância epidemiológica, brincadeiras à parte, é igual à ação de um super-herói. O super-herói, ele salva a vida das pessoas de coisas que elas nem sabem que iriam afetá-la. E o super-herói, ele quase sempre ele é alguém escondido, né? Ele nunca mostra a sua identidade. A vigilância epidemiológica é assim, gente. Ela dificilmente divulga todo o poder que ela tem, dificilmente divulga a grandiosidade do que é esse elemento, e muitas vezes ela impede que comunidades inteiras, cidades e estados fiquem assolados por doenças evitáveis, tá? Vamos continuar aqui com o nosso slide. Bom, quando nós falamos nas fontes de dados, vocês, como alunos, né, e eu, como professor, nós temos algumas fontes de dados que são muito utilizadas por nós. Eu posso utilizar para a construção de artigos, vocês podem utilizar para a construção de artigos, são bases gratuitas, né? Inclusive, tem muita gente que, quando vai fazer TCC, vai nessas fontes de dados para avaliar todas as características que ali tem, né?
Claro, existem algumas limitações, porque como às vezes é um sistema informacional, às vezes o sistema está fora do ar, às vezes a plataforma não está funcionando muito bem, mas aí aqui estão pontuadas três coisas muito importantes. Primeiro é o IBGE. Quando você entra e o IBGE é utilizado por todas as secretarias de saúde, você entra no IBGE e você consegue ver que no bairro do Guamá, os maiores agravos ali são esses, a faixa etária principal é essa e a renda per capita é essa em média. Bom, já sei que ali não existe um problema socioeconômico. Ali talvez o problema seja outro. Então, pelo IBGE, a cidade, o município, o estado consegue caracterizar melhor a sua população, tá bom? Outro local muito importante, que é uma fonte de dados, é o SINASC, é o Sistema de Informações de Nascidos Vivos. Vocês lembram quando eu falei para vocês que esses nascidos, principalmente quando a gente relaciona a faixa etária materna, a gente tem um dado muito importante? Pois é. Por que esse dado é muito importante? Porque, por exemplo, no SINASC, a gente vai ver quantos filhos essa mulher teve, né? Porque quando a gente pensa em quantidade, a gente já pensa que a gente pode focar em planejamento familiar. A gente vai ver quantas crianças nasceram com alguma síndrome genética. Ó, tá nascendo muita criança com síndrome. O que a gente pode fazer? Né? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Em todo esse tempo, né, que eu sou da área da saúde, eu nunca ouvi falar tanto. Eu, sinceramente, gente, me desculpe, mas eu não sei se isso já acontecia e a gente não sabia, ou se hoje está crescendo muito. Mas, por exemplo, eu não via tantos casos de criança autista, né? E aí eu pergunto para vocês, podem responder se quiserem. Vocês conseguem pensar por que tem hoje em dia tanta criança nascendo autista? O que é que vocês acham? Hum? Eu acho que já tinha, né? Mas E aí só não era não era divulgado. detectado, talvez. Os pais não tinham ideia de que os filhos pudessem ter. Aliás, Uhum. eu nem sabia o que era autismo, né? Sim. Provavelmente. Como hoje em dia, muitas pessoas não têm ideia. E também existem muitos pais que tipo, se negam a entender que o filho tem uma dificuldade. Outros Exato. não, tem a outros. Infelizmente, em escola eu já vi isso. Uhum. Pais que fazem questão, parece que o filho tenha alguma coisa. O filho nem tem, né? Mas o pai quer que tenha. Sim. Existe isso, infelizmente. E eu creio que seja isso, né? Talvez a gente não tinha ideia do que era. Né? Tipo depressão, né? Hoje em dia a gente sabe que depressão. Antes ninguém sabia, por que não sabia? Por que as É. pessoas não tinham depressão? Porque não sabia o que era, né? Uhum. Caracterizado como o quê? Preguiça, ou sei lá. Eu creio que E seja olha, isso. Érica, e tu pontuou alguma coisa aqui, por exemplo, a Sofia, o Renato, né? Por exemplo, falaram a respeito de que eles acreditam, né, que já existia e a gente não tinha essa divulgação. E a verdade é o seguinte: por que será que então já existia e a gente não tinha essa informação? Aí você pontuou uma coisa: os pais às vezes não querem admitir. E olha que coisa interessante, quando o pai não quer admitir, ele não leva o filho para assistência. E a gente não consegue diagnosticar e gerar o quê? O dado, né? Nós não vamos ter aquela informação que futuramente pode gerar a nível de prevenção. Então, hoje, com tudo isso que tem se falado do autismo, né? E a gente vê, por exemplo, na televisão, a gente vê
políticas novas, hoje a gente tem atendimento prioritário, a gente tem métodos intervencionistas melhores, chegou legal, mas poderia ter chegado antes, não é verdade? Isso já poderia existir há mais tempo. Mas como nós ficamos privados do dado da informação, a gente levou um pouco mais de tempo para passar por isso. E isso é um exemplo, gente, para a gente perceber o quanto é importante a vigilância epidemiológica, quanto é importante para nós, enfermeiros, termos acesso às informações. Porque cada pessoa que fica na sua casa e priva o outro de uma informação relacionada à saúde, é menos condição que nós temos de favorecer um meio mais saudável e justo para aquela pessoa. Tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, outro exemplo, a gente falou do SINASC, né? Por exemplo, relatando casos de anomalia genética, entre outros. E temos também o sistema de notificação compulsória, que é o SINAM. O SINAM já é conhecido nosso, a gente falou do SINAM desde políticas públicas, né, de tuberculose. É o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Nós temos nesse site da FUNAS uma lista de todas as doenças consideradas doenças de notificação compulsória. A palavra compulsória, ela significa obrigatoriedade, tá? Ou seja, são doenças que são obrigatórias que a gente informe o governo federal que elas ocorrem, tá? Gente, olha só, deixa eu pedir um favor aqui para vocês. Tá chovendo muito para cá. O meu carro tá aqui na frente, eu só vou ver se já tá enchendo, tá? Me dá um minuto aí, eu vou correndo e já volto. Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho. Compartilhar. Tá? Bom, e o último a gente acabou falando, que era o SINAM, né? É o Sistema de Notificação de Agravos de Notificação. Nós já falamos sobre ele. Vamos passar aqui o nosso slide. Não, de barco não, tá doida? Não dá não. Olhem só. Outros dados muito importantes, eles estão relacionados aos dados de morbidade do Sistema de Informações de Saúde do SUS, que é o DataSUS. Quando a gente fala de dados de morbidade do sistema de informações, olha que coisa interessante. Nós estamos falando, né, da possibilidade, ou seja, nós estamos falando dos dados relacionados aos riscos que as pessoas têm. Ou seja, elas estão em situações de morbidade. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. O DataSUS, por exemplo, ele nos mostra dados, né, de pessoas que têm, por exemplo, a infecção latente tuberculose. Ou seja, não estão ainda doentes pela tuberculose. Estão apenas com a infecção latente, tá? Ou seja, eles têm uma possibilidade de desenvolver essa doença em algum momento, né? E por que esse dado de morbidade ele é tão importante? Porque se você sabe que aquele indivíduo está com infecção, você já consegue acompanhá-lo e evitar com que, por exemplo, ele desenvolva a doença futuramente, tá bom? Vamos continuar aqui. Gente, aqui nós temos algumas ações, né, e que são importantes a gente falar porque fazem parte da nossa investigação epidemiológica, tá bom? Então, por exemplo, a busca ativa. O que é a busca ativa dentro da vigilância epidemiológica? A busca ativa, como o próprio nome já diz, ela é a procura ativa de pessoas doentes, entendeu? Então, a gente, por exemplo, é muito comum a gente ver isso. O pessoal faz o que estão fazendo agora, né? Vários exames de testagem da Covid-19. O pessoal vai, às vezes, o município, o estado, faz uma ação numa praça para diagnosticar HIV, entre outras coisas. Então, a busca ativa é isso. São as ações capazes de encontrar aquelas pessoas doentes e assintomáticas ou doentes e sintomáticas. A gente quer encontrar elas
antes que elas contaminem outras pessoas, tá? Áreas e situações de risco. Se a gente for pensar hoje aqui em Belém e pensar assim, onde será que está o maior risco de alguém ter leptospirose, por exemplo, em Belém? A gente arriscaria afirmar que esses bairros onde, quando chove, alaga, né? Nos bairros onde a gente tem uma ausência muito grande de saneamento básico, entre outros elementos. Tá? Exemplos: laboratórios, farmácias, indústrias de medicamento. Nós temos aqui em Belém, né, no estado, na verdade. Bom, tá. A Silvana pediu aqui, só para explicar novamente a questão da buscativa. A buscativa nada mais é do que o ato que as secretarias de saúde, a vigilância epidemiológica do estado ou do município faz para tentar né, para tentar encontrar o mais rápido possível casos de um portador de uma doença. Por quê? Porque quanto mais tempo esse portador ele fica andando pela cidade, mais pessoas ele vai se contaminando. Então o município faz uma ação, olha, hoje na Praça Batista Campos, vamos fazer sorologia de todo mundo que passar aqui contra o HIV. Bora ver se alguém tem ou se não tem. Às vezes a gente encontra muitas pessoas, aí o cara já recebe a atuação, entendeu? Ou seja, você está agindo preventivamente, querer logo encontrar essas pessoas antes que elas deem continuidade no processo de infecção. Tá bom, Silvana? Bom, envolvendo agora os laboratórios, farmácias, indústrias e outros, nós temos um grande laboratório aqui no estado do Pará, né, que a gente já ouviu falar, principalmente nessa época de pandemia, que é o Laboratório Central, o LACEN. O que é que isso tem de importante para a gente, professor? Porque o LACEN, ele gera dados para a gente, né? O LACEN vai te dizer o seguinte, olha, vigilância, hoje vieram 1.000 pessoas aqui. Dessas 1.000 pessoas, 800 deram positivo para tal doença. Cara, isso daí é perigoso. De 1.000, 80% está doente. Então, isso é um dado importante para eu, né, refletir. É um dado que realmente precisa de uma atenção muito grande. Tá? Outra coisa importante, imprensa e comunidade. Nesse nosso governo atual, né, da presidência, a gente escutou muito falar que a imprensa ela não se relaciona beneficamente com o governo, né? E isso gerou muita discussão, inclusive a Globo, junto com outros parceiros, fizeram, eles mesmos contabilizaram os dados, enquanto o Brasil não liberava, o Ministério da Saúde não liberava dados epidemiológicos, mas não esqueçam disso. A imprensa com a comunidade, elas são amigas e companheiras, sim, da vigilância epidemiológica. Sabe por quê? Porque muitas vezes, onde a vigilância ela não consegue chegar, a comunidade passa a informação, a imprensa passa a informação. Claro, é importante nós investigarmos a veracidade daquela história. Será que isso é real? Será que isso não é? Mas entendam que eles sim são participantes ativos e positivos para o processo de vigilância epidemiológica. Tá? Outra coisa importante é a notificação e retroalimentação do sistema, né? Como é que funciona essa notificação e retroalimentação? Gente, da seguinte forma, quando você notifica o caso de uma doença, você fala para o Ministério da Saúde o seguinte, Ministério, aqui no Pará, aqui em Belém, tem 10 pessoas com tuberculose, né? E eu não tenho medicamento para isso. Tá. O governo federal vai lá e manda a medicação. Beleza, vai fazer o tratamento. Depois, o estado do Pará avisa Brasília, o Ministério da Saúde, que aquelas 10 pessoas que estavam doentes tomaram a medicação e se curaram. Ou, daquelas 10 pessoas, 9 se curaram e uma morreu. Isso é a retroalimentação. É você
falar o que aconteceu e depois justificar o que aconteceu com aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque o Ministério da Saúde pode ficar assim, todo mundo se curou? Será que todo mundo aderiu ao tratamento? Será que ninguém desistiu? Será que ninguém morreu da doença? O que será que aconteceu? E a gente não pode deixar a situação assim, né? A gente precisa cada vez mais pontuar as nossas informações, tá? Vamos passar o slide aqui. Bom, Então, diga, querida. a retroalimentação é a resposta, né? A retroalimentação, ela é a resposta. Ela vai ser constituída como aquele retorno de informação que a gente faz. Pode ser no sentido Estado, federação, município, Estado, tanto faz. Mas sempre é a justificativa informacional do que aconteceu com aqueles casos, tá bom? Isso, beleza. Bom, e o nosso fluxo, né, de informações? Em 1975, foi instituído o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, Lei número 6.529, e também foi criada a obrigatoriedade da notificação compulsória de doenças, que é periodicamente atualizada. Então, olha que coisa interessante. Foi a partir de 1975 que a gente teve, então, um fortalecimento da vigilância epidemiológica. Foi a partir de 1975 que nós começamos a padronizar com uma maior eficiência o processo saúde e doença de algumas patologias. Porque antigamente, gente, esses dados eles eram perdidos. O cara tinha tuberculose aqui em Belém, só quem ficava sabendo era a unidade de saúde, né? Agora não, a partir de 75, todas essas informações vão ficar integradas. O município tem uma doença, o Estado vai saber e o governo federal vai saber, porque juntos eles conseguem agir com uma eficiência muito melhor, tá bom? Gente, olhem só, mais uma vez eu peço perdão, mas vocês sabem como é a situação aqui na frente, tá? Então eu vou dar mais uma olhada lá se já encheu muito, tá? Já volto, 1 minuto. Pode ir embora, vai tua Ah, cara. ainda tem muito tempo. Bom, gente, vamos continuar aqui, tá? Vou espelhar aqui os slides novamente. Olhem só, a periodicidade para o envio de notificação de casos obedece ao calendário epidemiológico definido pela OMS. O que é que significa isso? Quando a gente olha para a Covid agora, a gente vê esse processo de divulgação de dados, a gente observa que esses dados eles são divulgados diariamente. Na epidemiologia, isso não é comum. Como é que funciona? A vigilância epidemiológica, junto com a Organização Mundial da Saúde, eles pegam o ano, né, pegam aqueles 365 dias e dividem em semanas epidemiológicas, tá? Então, as incidências, prevalências e mortalidade, elas são avaliadas semanalmente, né? Vocês já viram que no Jornal Nacional, quando aquele repórter vai falar da Covid, que mostra os estados em amarelo, verde, vermelho, ele fala o seguinte: hoje o Rio de Janeiro ficou na cor vermelha, porque em comparação com a última semana, né, teve um crescimento de tantos casos. Então, essa semana não é aleatória. É um período já pré-estabelecido de análise da vigilância epidemiológica junto com a Organização Mundial da Saúde, tá? E aí, olhem só, a investigação epidemiológica, a gente vai citar esses dois exemplos aqui muito legais, ó. A investigação epidemiológica, ela visa complementar, conferir, confirmar e corrigir as informações contidas nas notificações. É interessante, né, gente, quando a gente fala em corrigir, né, conferir, o que é que a gente tem de maior exemplo? Isso aconteceu aqui no estado do Pará. Aconteceu no Ceará,
aconteceu em outros estados do Brasil. Com essa situação da Covid-19, do coronavírus, tinham casos acontecendo aqui no Pará, que a CESPA realizou, de dupla notificação. Ou seja, estavam gerando dados repetidos. E era por isso que o estado do Pará estava apresentando tanto caso em um período onde a gente já não via falar tanto da Covid. O que foi que a vigilância fez? Conferiu novamente esses casos e confirmou que havia um erro ali de repetição. E eles corrigiram aquele erro. Não sei se vocês lembram disso, mas isso aconteceu e não foi apenas uma vez, né? Se eu não me engano, eles fizeram 2 ou 3 correções ao longo da pandemia. Outra coisa importante dentro da investigação epidemiológica foi buscar informações sobre fontes de infecção, ou seja, mecanismos de transmissão, existência, né, de novos casos, permitindo instituir medidas de controle. E aí, quando a gente fala em buscar informação sobre fontes de infecção, significa dizer que nós temos a possibilidade, né, e as ferramentas para poder identificar, por exemplo, novos formatos de transmissão da doença. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa em rato, muita gente pensa em leptospirose, tá? Perfeito. Pensa em leptospirose. E aí, olha que coisa interessante. No rato, a urina do rato não é a única que transmite a leptospirose. Então, os estudos de vigilância, estudo científico laboratorial, detectou que todo mamífero, ou seja, o cachorro, o gato e o próprio homem, podem transmitir a leptospirose através da urina. Olha que legal. Então, antigamente, a gente sabia só isso aqui de fonte de infecção da leptospirose. Agora, a gente sabe isso daqui. Ou seja, a investigação epidemiológica, ela também nos ajuda a agregar conhecimento específico, né? Ela nos permite agregar uma melhor situação informacional, tá? Possibilita identificar, confirmar um índice de alguma doença, um caso primário, acompanhar ou confirmar o surgimento de outros casos, né? Que quando a Covid surgiu foi aquele negócio, né? Olha, primeiro caso do Brasil. Era a gente investigando com quem ele viajou, para onde ele foi. Olha, isola esse pessoal, faz isso, faz aquilo outro. Ou seja, acompanhando o surgimento e a grandiosidade do surgimento da doença, tá? Objetiva avaliar a ocorrência de doenças e as suas implicações na saúde coletiva. E aí, assim, gente, ela vai determinando as características epidemiológicas. Como é que funciona isso, professor? Como é esse negócio de caracterizar essas determinações, né? Por exemplo, assim, é através da vigilância que hoje nós podemos dizer que, por exemplo, que grupos que apresentam doença pulmonar prévia, portadores de diabetes ou hipertensão, ou que têm alguma doença autoimune, são pessoas com uma maior possibilidade de ter o Covid-19. Então, a gente consegue já pré-estabelecer quem vai adoecer. E, gente, quando a gente vê isso na prática, a gente fica muito assustado pela precisão que isso ocorre, né? Como as pessoas são muitas vezes bem assertivas dentro desse dado que a gente gera, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Nada? Olhem só, pessoal, eu queria finalizar com vocês agora, tá? Nós já estamos pegando já o final do que era a vigilância epidemiológica, então eu não vou começar a falar de outra vigilância agora, por causa do tempo, né? Vocês perceberam que a gente leva, né, algumas aulas para falar sobre esses tipos de vigilância que a gente mais conhece. E se ninguém tiver nenhuma dúvida agora, eu vou encerrar. Se alguém quiser pontuar alguma coisa,
Não esqueçam que a aula vai estar gravada, tá? Vai estar na plataforma junto com os slides dessa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, só me mandar uma mensagem. Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Olha, então tá, gente, eu vou finalizar. Inclusive, até me chamaram aqui que já tá alagando lá na frente, tá? Então, fiquem com Deus, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Aí é de sacanagem.